Neste exato momento, acabou de sair duas notícias terríveis para o Lulinha, o filho do Lula, gente, tá? Agora foi confirmado, acabou de sair aqui duas, não é só uma não, duas notícias terríveis para Lulinha, e é claro que eu vou trazer tudo nos mínimos detalhes também nesse boletim para todos vocês. E agora, neste exato momento, gente, acabou de sair uma notícia urgentíssima e gravíssima sobre agressão dentro da prisão. Aconteceu agressão dentro da prisão. Essa notícia chocou Brasília, a política agora neste exato momento. E é claro que eu vou trazer essa informação para vocês, porque eu sei que essa notícia é de grande interesse. E vocês vão ficar consternados com essa notícia. Quem foi agredido dentro da prisão? E por que essa notícia só saiu agora na imprensa? Eu vou trazer também isso nos mínimos detalhes. E para finalizar, gente, vocês sabiam que 2 ministros do STF teve uma briga feia no STF? Sim, gente, tá? 2 ministros, teve quebra-pau, teve dedo na cara, teve discussão, teve tudo, gente, tá? 2 ministros do STF brigaram feio. E o motivo, vocês vão ficar chocados, gente, tá? Crise no STF, racha no STF, briga feia, treta feia entre 2 ministros da Suprema Corte. O trem realmente tá feio. Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Além dessa, tem outras informações que eu separei para trazer aqui para todos vocês. Rapidamente, ó. Por favor, gente, tá? Se você... Muita gente pensa que tá inscrito, mas às vezes não tá inscrito. É muito simples você conferir se você tá inscrito aqui ou não. Aqui embaixo da plataforma onde você tá me assistindo, ou tá de cá ou tá de cá, procura aí que vai estar assim. Se tiver assim, ó, inscreva-se ou inscrever-se, é porque você não está inscrito aqui no nosso canal. O que é que você vai fazer? Isso aqui. Clicar em cima, na hora automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Estão preparados, gente? Tá? Vamos começando aqui, já dando início com as informações. Vejam só. Logo de cara, deixa eu trazer para vocês 2 notícias terríveis para Lula da Silva. A primeira é essa. Oposição quer ouvir diretor da Polícia Federal após troca de delegado no caso de Lulinha. Esse desespero para blindar o Lulinha, Lula pode se ferrar. Pode custar muito caro. Porque a oposição agora quer explicação do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, indicado pelo Lula. Que parece que essa mudança, né, no comando ali da delegacia aconteceu com aval, né, com o crivo do diretor da Polícia Federal, que é subordinado ao Lula, que é indicado pelo Lula, melhor dizendo. Ele é indicado e foi indicado pelo Lula. Tá aqui, ó. O líder do PL, Partido Liberal, deputado Sócrates Cavalcante, anunciou que apresentará um requerimento à Câmara dos Deputados para convocar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, indicado pelo Lula, para prestar esclarecimento sobre a substituição do delegado responsável pelo inquérito nas fraudes do INSS e pelas investigações envolvendo um pedido de quebra de sigilo ao filho do presidente Lula da Silva. Por se tratar de convocação, caso o requerimento seja aprovado, a presença de Andrei será obrigatória. Se o requerimento de convocação, quando é convocação, ele é obrigado a comparecer. Quando é convite, ele pode... não quero comparecer, não. Mas convocação, ele é obrigado a comparecer. E se for aprovado, ele tem que ir lá dar explicações. Porque Calma, então vamos lá. Por se tratar de convocação, caso o requerimento seja aprovado, a presença de Andrei será obrigatória. Sócrates ainda não informou em qual comissão pretende ouvir Andrei Rodrigues. Em publicação nas redes sociais, o líder afirmou que a troca de delegado se deu em um momento extremamente sensível das investigações, o que gera questionamentos legítimos por parte da sociedade brasileira. Num momento extremamente peculiar, né? Porque assim que a revista Veja publicou que a Polícia Federal estava intensificando, ou seja, aumentando as investigações para cima do Lulinha, o que é que o Andrei Rodrigues foi lá e fez? Trocou de delegado. Simples assim. Agora vai ter que dar explicações ao Congresso. O deputado também comparou o episódio ao caso envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, quando houve tentativa de mudança no comando da Polícia Federal. Quando Jair Bolsonaro tentou substituir um superintendente da Polícia Federal, houve reação imediata de setores políticos, da imprensa e até do STF, sob o argumento de que defesa da autonomia da Polícia Federal. Agora,
Diante da troca do delegado responsável por investigações ligadas ao filho do atual presidente da República, o silêncio de muitos chama atenção, descreveu Sóstenes Cavalcante. Ou seja, na época do Bolsonaro, parou lá. Isso é interferência na Polícia Federal? Não pode. Mas, no caso do Lula, pode. Claro que não. E a oposição quer explicações. Vamos lá, gente. Deixa eu correr aqui porque tem muita informação para trazer para vocês. A Antônia Fontinelli, ela participou de um podcast e ela fez uma revelação bombástica. Ela descobriu que a Carla Zambelli, gente, ela sofreu agressão. Ela foi agredida dentro da prisão na Itália. Quando eu assisti esse vídeo aqui, gente, eu fiquei extremamente chocada com o que a Zambelli está sofrendo dentro daquela prisão na Itália. Aí vocês devem estar se perguntando, Fabiana, mas como que a Carla Zambelli descobriu tudo sobre a Carla... Como que a Antônia Fontinelli descobriu tudo que está acontecendo com a Carla Zambelli lá dentro da prisão? Ela explica isso aqui também. De onde ela tirou essa informação? Vocês vão ficar aterrorizados. Vejam. E a que eu conheci Carla Zambelli numa entrevista e ela me convidou. Eu chamei ela para Na Lata e ela me convidou para o casamento dela. E eu fui. Porque a Zambelli era uma mulher agregadora. Vou te dizer, Zambelli não merece estar nessa prisão sinistra que ela está. Ela está presa com presas de altíssima periculosidade. Ela está comendo pão que o cara amassou, tá? E foi abandonada, né? Ela está apanhando na cadeia, por mais que as pessoas não falem. Apanhando fisicamente? Sim. Tá? Sabia disso. Sim. E eu sei porque um membro da família dela me falou. Que loucura. A Zambelli está apanhando e está pagando, puxando uma cadeia que um traficante de altíssima periculosidade não está. Me corta o coração. E te digo mais, tudo isso por fanatismo pelo Bolsonaro. Tudo isso por devoção a um homem. E aí, gente? É chocante ou não é? Eu simplesmente não fazia ideia do que a Carla Zambelli estava sofrendo dentro daquela prisão. Em pensar que bandido, criminoso da mais alta periculosidade, gente que comete crimes horrendos no Brasil, estão aí, livres, leves e soltos. Enquanto a Carla Zambelli, que crime que essa mulher cometeu, gente, para estar passando por tudo isso? Meu Deus do céu, é estarrecedor. Vamos lá, gente, daqui a pouco o ministro André Mendonça confirma prisão. Eu vou trazer essa informação completa para vocês, mas antes, vocês sabiam que tem uma treta acontecendo dentro do STF agora neste exato momento, uma treta grande entre o Fachin e o ministro Gilmar Mendes, o decano do STF Gilmar Mendes, porque o decano do STF, às vezes, olhando de fora, eu tenho a impressão de que ele se acha, por ser o decano, ele se acha superior a todos os outros ministros que estão ali. Às vezes eu tenho essa impressão, não sei se vocês também têm. Ele, Fachin dá bronca ao analisar manobra que levou o Gilmar Mendes a beneficiar a Marielle. Foi aquela decisão do Gilmar Mendes para salvar o Dias Toffoli, né, sobre a Marielle, que muitos juristas e jornalistas criticaram naquela época, né, aquela manobra do Gilmar Mendes. Então não foram só os juristas, jornalistas, youtubers, influencers que criticaram o Gilmar Mendes. O próprio Fachin também criticou aquela manobra vexatória, vergonhosa, porque aquilo ali, gente, pelo amor de Deus, nem disfarçaram, né? Qualquer coisinha que fosse prejudicar o Dias Toffoli, tá lá o Gilmar Mendes desenterrando coisas lá das profundezas para ajudar. Pelo menos deu essa impressão. E o Fachin foi lá e apontou o dedo. Você fez isso aqui. Aí o Gilmar Mendes parece que não gostou, não. O Gilmar Mendes critica Fachin e amplia crise interna no STF. O ministro Gilmar Mendes enviou nessa última quinta-feira, uma mensagem ao presidente do STF, Edson Fachin, na qual critica a condução da corte, a forma com que ele está conduzindo a corte, né? E acusa o colega de paralisar processos relevantes. Episódio aprofundou o racha interno entre ministros no tribunal. Segundo a CNN Brasil, a mensagem foi enviada um dia depois
de Fachin endurecer as regras para a distribuição de processos no STF. Pela nova regra, petições apresentadas em ações já arquivadas passaram a depender de autoridade de presidência de áreas técnicas do tribunal. Ou seja, ele tomou decisão para endurecer. Porque às vezes a gente fica assim, poxa, tudo que é com relação aos Bolsonaro sempre caía nas mãos do Alexandre de Moraes. Era incrível, né? Incrível. Tudo caía nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. E agora o Edson Fachin tomou decisão para, olha, vamos reestruturar essa questão de distribuição. E o Gilmar Mendes não gostou. E a treta continuou. Barroso, o Gilmar Mendes, Barroso era mais elegante que você. Diz Gilmar a Fachin sobre saber perder no STF. A treta continuou. Os ministros do STF, Gilmar Mendes e Fachin, tiveram um diálogo ríspido na sala de café na corte, na mesma quinta-feira, em torno do andamento de processos. O presidente do tribunal, Fachin, abordou o Gilmar para dizer que ele estava interpretando de forma equivocada algumas de suas decisões. Por exemplo, a decisão de proteger o Dias Toffoli na questão da Maright. Você está interpretando errado aí as minhas decisões. Um exemplo, né? Foi aquela decisão da Maright. Então, claro, gente, não gostou. Edson Fachin não gostou. Gilmar diz que Fachin não sabe perder e... Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Gilmar diz que Fachin não sabe perder e obstrui julgamentos. Tá aí, gente, tá? Que treta feia, hein? Ministro da Suprema Corte. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? O que é que vocês estão achando aí dessa treta do Gilmar e do Fachin, gente? Será que o Fachin vai fazer alguma coisa que... vai fazer algo que mande um duro recado pro Gilmar Mendes? Ou será que ele vai ouvir tudo e ficar caladinho? Vamos lá. Daqui a pouco, o André Mendonça acabou de confirmar prisão. Mas antes, deixa eu trazer aqui a segunda notícia terrível para o Lula. Hoje, o dia está terrível para o Lulinha e para o Lula, né? Fraudes no INSS. A Polícia Federal marcou o depoimento de amiga de Lulinha. Aquela que alguns dias atrás disse, olha, mandou recado para o Lula, né? Olha, eu posso até cair. Mas se eu cair, eu vou cair atirando. Tem uma matéria, se eu não me engano, é na revista Veja ou é no Metrópolis, de que ela mandou o recado pro Lula. Né? Um tom de ameaça. Tá aqui, gente, tá? E a Polícia Federal marcou para a próxima quarta-feira, 20, o depoimento da empresária Roberta Luxinger, investigada de intermediar supostos pagamentos do careca do INSS para o Lulinha. O interrogatório ocorrerá por videoconferência. Na ocasião, os investigadores querem esclarecer a relação de Roberta com Antunes, com o filho mais velho do presidente Lula da Silva. Em ocasiões anteriores, a defesa de Lulinha já disse à CNN que o filho, né, do presidente está à disposição para esclarecimentos eventuais e negou participação nas fraudes. Tá aí. Inclusive, saiu aqui também, PF marca depoimento de investigação por elo entre careca do INSS e Lulinha. Ou seja, a chapa está esquentando para cima do Lulinha. Saiu aqui também, PF mantém perguntas sobre Lulinha em inquérito do INSS. Agora a pergunta que fica é: o comando da Polícia Federal trocou o delegado, né? Será mesmo que todas as perguntas que já estavam lá vão ser feitas agora? Ou será que tiraram uma perguntinha aqui e outra acolá? Essa é a grande questão. Porque antes tinha um outro delegado, né? O delegado lá que eles mudaram. Agora é outro delegado que está lá. Possivelmente algum delegado indicado pelo Andrei Rodrigues. Possivelmente, claro. E aí, gente, vocês acham que vai dar alguma coisa agora com a mudança de delegado? E agora o que me chama mais atenção, por que essas perguntas não foram feitas na época em que o outro delegado estava lá? Por que só agora? Quando o delegado lá do ministro, né? O André Mendonça foi substituído. Tá, outra questão que podia ser respondida, né? Por que só agora? Ah, agora trocou o delegado? Ah, não, então agora pode chamar para fazer as perguntas. Agora sim. Eles nem disfarçam, né, gente?
dá essa impressão que eles nem disfarçam. Trocou o delegado, agora vai sair as perguntas para Roberta Luxinger. Lula, o Lula não dá ponto sem nó. Isso, né? O Lula está sendo acusado de interferência na Polícia Federal. E o STF vai deixar? Porque na época do Bolsonaro o STF não deixou. E agora? Vai deixar? E cadê o ministro André Mendonça? André Mendonça pode chegar lá. Não aceito. Continua o outro delegado. Cadê o André Mendonça? Nesse caso aqui. E agora, para finalizar, deixa eu trazer aqui para vocês decisão do ministro André Mendonça, que acabou de decidir por manutenção de prisão. Então, a prisão continua. Mendonça mantém prisão de primo de Vorcaro, gente, tá? Prisão foi mantida. O ministro do STF, André Mendonça, converteu a prisão temporária de Felipe Cansado, né, Vorcaro, em prisão preventiva. Ele foi apontado pela PF como operador financeiro de vantagens indevidas, né, capitaneadas por seu primo, dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, por ter tentado fugir durante uma diligência da segunda fase da Compliance Zero. A investigação optou por pedir a medida cautelar. O processo corre em segredo de justiça, mas a informação foi confirmada à Gazeta do Povo por uma fonte com acesso aos autos. Ou seja, o primo do Vorcaro continua preso, gente. A prisão foi mantida pelo ministro André Mendonça, que não tá para brincadeira, gente, tá? Eduardo Bolsonaro destruindo mais uma narrativa que estão tentando, né, criar para cima dele e do Flávio Bolsonaro. É aquela tentativa desesperada, né, de destruir o Flávio Bolsonaro, de destruir o Eduardo Bolsonaro, só que dessa vez não colou, porque o Eduardo já veio aqui, ó, e já acabou com a narrativa de todos eles. Vocês vão entender. Assistam, que aqui ele traz uma informação bombástica que muita gente da esquerda não vai gostar, não. Vejam só. Não, meus caros, fake news. A casa que eu moro nos Estados Unidos não foi comprada pelo Vorcaro ou com dinheiro do Vorcaro. Detalhe, eu não moro nem nessa cidade de Arlington. Sabe por quê? Porque eu moro de aluguel. Simples assim. Mas na ânsia de assassinar a reputação do Flávio Bolsonaro, os sensacionais jornalistas investigativos do Intercept, que são notoriamente conectados com a esquerda e fazem essa militância para a esquerda, assim como esse tal de ICL, estão buscando qualquer possibilidade para levantar suspeitas infundadas para tentar assassinar nossa reputação. Parabéns aos jornalistas investigativos brasileiros. Vão tirar a foto de uma casa que não é do Eduardo Bolsonaro. Eu acho que não é muito difícil você conseguir imaginar que uma pessoa que vai se dedicar a cometer um crime escolha justamente os Estados Unidos para fazê-lo. Seria impressionantemente coisa de burro fazer uma coisa dessas, não concorda comigo? As pessoas que investem em filmes são pessoas que esperam o retorno financeiro da venda da bilheteria. Desviar dinheiro de um fundo é totalmente incompatível com a legislação americana. E de certo isso daí não ocorreu, estou sendo bem claro aqui para vocês. Mas vão tentar forçar a barra para dizer que isso ocorreu, para tentar assassinar nossa reputação. E como eu já falei algumas vezes, eu fui investidor inicial do filme com $50 mil lá de 2023 para 2024. Ao final de 2024, quando entrou realmente um recurso, e aí pôde-se fazer uma contratação de um Jim Caviezel e realmente um elenco de estrelas de Hollywood para pela primeira vez transformar um filme brasileiro, um sucesso internacional desse nível, aí então nós refizemos o contrato, porque é óbvio que com $50 mil que eu consegui através do lançamento de um curso no Brasil, você não tem condição de contratar estrelas de Hollywood, simples assim. Então é falsa a acusação de que eu geria esses recursos no fundo. O fundo, tal qual está montado, né, o chamado Heaven Gate, eu não tenho gerência nenhuma sobre ele. Eu apenas cedi meus direitos autorais. Tem uma coisa que o Intercept não te conta, que eu tenho um imóvel sim, mas no Brasil, parcelado em décadas, igual a todo brasileiro. E eu não estou conseguindo honrar as parcelas desse financiamento, porque a minha conta no Brasil está bloqueada. Esse mesmo Intercept, que é suspeito de ter conexões com o PCC, talvez até de ser financiado pelo crime organizado. Por que esse pessoal tanto tem medo de um filme que retrata a facada em Jair Bolsonaro? Será que a gente consegue imaginar ligar alguns pontos? Podem ter certeza, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto.
que vai retratar a história do maior político do Brasil sendo interpretado pela maior estrela conservadora da atualidade, além de um elenco todo de Hollywood. Não se deixe enganar, o filme está sensacional, espero que vocês assistam e a gente vai seguir adiante, porque nós venceremos. Tá aí, gente, mais uma narrativa destruída por Eduardo Bolsonaro. Agora essa questão do Intercept ter recebido, né, possivelmente ter recebido dinheiro do PCC, é uma acusação muito grave, hein? Intercept, que vergonha. Será mesmo que vocês que estão aí tentando desesperadamente derrubar, assassinar a reputação do Flávio e do Eduardo, vocês receberam dinheiro do PCC? Seria bom, né? Vir a público dar explicações. Que o Flávio, o Bolsonaro e o Eduardo não estão dando explicações das acusações que vocês estão fazendo. Seria interessante vocês, né, os responsáveis pelo Intercept, vir a público e dar explicações. E aí, vocês receberam ou não dinheiro do crime organizado? É o que o Eduardo acabou de colocar aqui na tela. Porque se recebeu, é cadeia. É cadeia. É muito grave. Tá, gente? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vocês acham que o Intercept pode ter recebido dinheiro de crime organizado, gente? Vamos lá, porque tem mais informação para trazer aqui para vocês. Vorcaro e Lula juntos, gente, tá? Oficialmente, o escândalo do caso Master chegou em Lula da Silva, gente, tá? E o Lula hoje acordou com essa notícia terrível, com essa bomba atômica que acabou de explodir no colo, que atingiu ele em cheio, gente. Essa bomba acabou de atingir o Lula em cheio. E era a pior notícia que poderia atingir o Lula exatamente aqui. Em campanha, né? Lula tá em plena campanha. Lula aconselhou Daniel Vorcaro a não vender o Banco Master ao BTG. Só que esse conselho do Lula ao Daniel Vorcaro, gente, tá? Pode custar muito caro pro Lula. Isso aqui vocês não têm noção do problema pro Lula que isso aqui pode dar. Vocês vão entender assistindo o vídeo. Vejam só. Neste fim de semana vieram à tona mais detalhes de uma reunião sigilosa, fora da agenda, que Lula manteve com Vorcaro em 4 de dezembro de 2024. Uma reunião que durou 1h30. Impressionante. Ninguém ficou sabendo disso na ocasião porque esconderam, tiraram isso da agenda do presidente. Nessa reunião, Lula aconselhou o banqueiro a não vender o Banco Master ao BTG Pactual de André Esteves, que aliás é um antigo, alguém com quem ele sempre se relacionou bem. Lula ainda tranquilizou Vorcaro sobre o futuro, garantindo que tudo mudaria para melhor com a posse de Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central dali a algumas semanas. Galípolo também participou de parte dessa reunião entre Lula e Daniel Vorcaro, uma reunião que foi agendada pelo petista ex-ministro de Dilma Rousseff, Guido Mantega, foi ministro da Fazenda da Dilma e contratado como consultor do banqueiro a peso de ouro, R$1 milhão por mês, uma contratação que terá sido feita, segundo já se noticiou, a pedido do Palácio do Planalto. Esses detalhes da reunião secreta de Lula com Daniel Vorcaro foram revelados neste domingo em reportagens de 2 sites importantes, o Poder 360 e o UOL. De acordo com essas revelações, Lula de fato recebeu, confirmou mesmo, né, as reportagens confirmam que ele recebeu Vorcaro naquele dia 4 de dezembro de 2024. Na ocasião, Vorcaro então contou a Lula, segundo essas reportagens, que o BTG queria comprar o Banco Master por um valor simbólico de R$1. Vorcaro perguntou o que deveria fazer, perguntou a Lula o que deveria fazer, porque na intenção dele, Vorcaro, era simplesmente alterar o que ele chama de concentração bancária que há aqui no Brasil, que era preciso diversificar os bancos, aumentar o número de bancos, etc. e tal. Bom, segundo esse relato das reportagens, Lula respondeu usando palavrões para se referir ao então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, cujo mandato terminaria alguns dias depois. E também o presidente teria feito críticas a André Esteves, exatamente,
que é sócio sênior e acionista controlador do BTG Pactual. Ainda há muito a explicar pelo governo petista, além do surpreendente papel do Lula como conselheiro Daniel Vorcaro. Que coisa, né? Bom, além de contratar Guido Mantega, Daniel Vorcaro fez outras gentilezas ao governo, seus amigos e aliados, como contratar o escritório de advocacia do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Há outras trocas de gentileza entre Lula e Daniel Vorcaro, como um certo laboratório de produção de insulina no interior de Minas Gerais, na cidade de Nova Lima, onde, aliás, foi preso o pai de Daniel Vorcaro na semana passada. Resumindo, gente, o que não falta é envolvimento de Lula com Daniel Vorcaro, segundo aí o que foi revelado na imprensa. Sabe o que me deixa mais chocada em tudo isso aqui? Eu acho que vocês vão concordar comigo. Assim que vazou o áudio do Flávio Bolsonaro conversando com Daniel Vorcaro, a imprensa fez um alvoroço, pedindo explicações, exigindo explicações do Flávio Bolsonaro. Horas depois, o Flávio Bolsonaro gravou um vídeo e foi lá e deu as suas explicações. De lá para cá, o Flávio Bolsonaro já concedeu várias entrevistas, já atendeu vários jornalistas, dando a sua versão, explicando, né, a sua versão dos fatos. E o Lula? Essa bomba aqui explodiu ontem. Até agora, eu não vi uma explicação do Lula. Até agora, eu não vi a imprensa esquerdista cobrando explicações do Lula. Cobrando não, exigindo explicações do Lula, porque no Flávio eles exigiram, né? E teve até jornalista de direita exigindo explicações do Flávio Bolsonaro. Agora, pro Lula, esta bomba que explodiu ontem, até agora, eu não vi jornalista, militante de esquerda exigindo explicações do Lula. Até agora, eu não vi uma palavra, nem um esboço do Lula para explicar aqui esse novo escândalo que acabou de explodir. Então, o que me deixa furiosa, gente, tá? É esse comportamento seletivo da imprensa. Porque quando é Flávio Bolsonaro que tá aí subindo nas pesquisas, o Flávio tem que explicar, o Flávio tem que dar explicações, o Flávio tem que justificar. Mas e o Lula? Por que o Lula não tem que justificar, não tem que se explicar? Porque até agora o Lula tá caladinho. Isso aqui, gente, é só mais um escândalo envolvendo Lula e Vorcaro. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, porque já houve vários, inclusive integrantes, membros, aliados do Lula, envolvidos até o talo nesse escândalo do caso Masser, e até agora eu não vi o Lula falando se justificando disso aqui que saiu na imprensa. Por que ele deu o conselho para o Daniel Vorcaro não vender o banco, quebrado, falido, que deu um tombo em muita gente, aquele criminoso? Por que ele aconselhou ele a não vender o banco para o André Esteves? Por que o Lula deu esse conselho? Por que o Lula disse para ele, olha, fica tranquilo, não vende para o André Esteves, porque a partir do mês que vem é o meu presidente do Banco Central que vai estar lá, o Gabriel Galli. Porque o Lula deve explicações. E até agora eu não estou vendo a imprensa cobrar explicações do Lula. Por quê? Porque ele usa vermelho? Usa vermelho, não tem que dar explicação. Mas se usa verde e amarelo, não, aí tem que dar explicação. Eu não aguento, gente, tá? O que me deixa furiosa é essa reação seletiva da imprensa. Porque o Flávio Bolsonaro, ele apanhou de todos os lados. E vocês sabem muito bem que teve jornalistas de direita que também cobrou do Flávio Bolsonaro. É errado? Claro que não. Mas muita gente massacrou o Flávio Bolsonaro antes de ouvi-lo. Exemplo, Romeu Zema. Deu para vocês entenderem a diferença de um para o outro? Até agora eu não vi ninguém da esquerda massacrando o Lula por causa desse escândalo. Deu para vocês entenderem a diferença do quanto eles se blindam, do quanto eles se protegem, do quanto eles, né? Parece um time de futebol fechado ali, ó. Cara, ninguém fala mal um do outro, ninguém cobra um do outro. Agora, na direita, sempre é essa tragédia.